Entre 2017 e 2022, a Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, de Maringá, arrecadou 5 milhões e 600 mil reais com multas aplicadas. Somente nesse ano, entre janeiro e novembro, foram arrecadados 1 milhão e 600 mil reais, mais de 50% da previsão para o ano. Segundo a administração, os valores arrecadados são destinados ao Fundo de Defesa do Consumidor, regulamentado pelo Decreto 1.306 de 94. Com as arrecadações, o órgão faz pagamento da folha de servidores municipais que estão lotados no próprio PROCON, além das despesas com materiais como água, energia, entre outros. Além disso, em 2020, a administração realizou a compra da nova sede do PROCON, localizada na Avenida Horácio Racanelo Filho, bem no centro da cidade. A previsão da arrecadação do órgão é feita com base na Lei Orçamentária Anual, a LOA, do município. Nos últimos 6 anos, entre 2017 e 2022, a previsão da arrecadação com multas foi de 8 milhões e 500 mil reais, cerca de 2 milhões e 900 mil a mais do que o arrecadado. Com isso, a previsão é realizada com base no número de decisões administrativas transitadas em julgado que fixaram penalidade e recolhimentos nos exercícios anteriores. Segundo a administração, as multas mais comuns aplicadas são em empresas de telefonia, seguido de serviços bancários e turismo. Nesse mês de novembro, o órgão arrecadou cerca de 60 mil reais com multas aplicadas. Já em outubro, o PROCON arrecadou 58.500 reais. A gente tem uma falhinha aqui do coordenador, do diretor do PROCON, Flávio Mantovani. Vamos acompanhar o que ele explica pra gente. Boa noite, a competente equipe da Jovem Pan, também os nossos ouvintes. E o seguinte, aqui no PROCON da cidade de Maringá, a gente está desenvolvendo diversas ações para poder levar o PROCON realmente para a rua. Nos últimos dias, a gente tem verificado um aumento significativo de cobranças indevidas e financiamentos que são feitos no nome das pessoas, sem que as pessoas saibam. E nós inauguramos quarta-feira passada o PROCON do Povo, né? Para poder pegar essas pessoas que não vêm até o PROCON. Então a gente foi até o terminal, toda quarta-feira a gente vai ficar até às 17 horas, né? Se tiver mais movimento fica mais um pouco, para poder atender as pessoas. Então fizemos aí quase 100 atendimentos nessa última quarta-feira, foi um sucesso total. Tivemos 37 assuntos diferentes trazidos para o PROCON pelos consumidores, então esse trabalho vai ser contínuo. Outra coisa também que a gente vai levar, além de no terminal, nós vamos começar a participar das feiras livres aqui da cidade de Maringá e com o PROCON itinerante também nos bairros da cidade para ir buscar a população para que elas possam aí ter o seu direito resguardado. E obviamente também nós temos uma van do PROCON e a gente vai startar um serviço que é o PROCON em domicílio, para poder atender aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas que estão acamadas, que não podem vir até o PROCON. Então o PROCON vai também até essas pessoas. É um trabalho de extrema importância. Eu sempre digo, consumidor é 24 horas por dia, a relação de consumo é 24 horas por dia. Você acordou, ligou a luz do seu quarto ali, é uma relação de consumo. Vai tomar um banho, ligou a torneira, consumo também. Colocou o telefone no bolso, relação de consumo. Vai tomar um cafezinho, relação de consumo. Então a relação de consumo, ela está 24 horas por dia nas nossas vidas. E o PROCON está aqui para tentar fazer, obviamente, que essa relação seja justa. Então a gente fala para as pessoas aí, se for lesado, está em dúvida, dá uma proconzada, vem para cá. Bom, pessoal, agora a gente vai para a falinha do Edivaldo Magro. Pois é, Mantovani segue fazendo o que os outros diretores do PROCON fez, né? Que levar esses PROCON móveis, né? Sempre existiu, sempre estiveram na Feiras Livres, sempre estiveram em todos os lugares. O PROCON móvel não tem nenhuma novidade aí, né? Mas é importante dar sequência a esse trabalho aí construído por outras gestões ali do PROCON. Mas eu quero fazer alguns questionamentos, Vitor, com relação ao fundo de defesa do consumidor. Qual é o volume de recursos que estão parados lá hoje? A gente pode apurar isso. Esse dinheiro, e não é pouco, havia perto de 40 milhões de reais recentemente, comprou-se a nova sede, pagou-se 15 milhões de reais pela sede. Tem reforma para o ano que vem? Está em reforma agora, enfim, tem muito dinheiro nesse fundo que só pode ser usado pela defesa do consumidor, só pelo PROCON. Outra pergunta que eu acho que é importante, bancos, a gente conseguir refinar quantas multas foram aplicadas, qual o valor de multas aplicado pelo PROCON, nessa última gestão, nas últimas
duas gestões, talvez, assim, só para a gente ficar dentro desses últimos 6 anos, por exemplo, havia uma estimativa de mais de 200 milhões de reais, tá? Uma estimativa de multas aplicadas pelo sistema bancário. Em média, para receber uma multa do sistema bancário, leva acho que uns 420 anos, mais ou menos. Tá o volume, né? Tô ironizando, obviamente, só para reforçar o quanto é difícil receber recursos, tanto das telefonias quanto dos bancos, né? O volume comparativamente aplicado e o recebido, eu acho que está muito desequilibrado. Esse ano, até agora, 1.600.000 reais de multas, é isso? É um valor pequeno se você considerar o valor de multa aplicada especialmente pelo sistema bancário e para o sistema de telefonia, tá? Então, eu acho importante ver isso, a celeridade, qual o processo é possível dar mais velocidade, mais celeridade a esses processos. Porque o cidadão comum lá, que às vezes é multado, ele é multado numa velocidade absurda, né? A gente que não tem muito recurso para poder recorrer dessas decisões, né? E, eventualmente, eu vou contar uma história muito interessante sobre uma árvore do meu sogro lá, como ele foi multado por algo que não ocorreu, uma coisa que ele não fez e teve que pagar. Mas, assim, vamos ficar atento ao PROCON, né? Vejo que o Mantovani segue o protocolo dos outros diretores do PROCON e vamos aguardar qual vai ser a primeira ação dessa nova gestão do PROCON com relação aos postos de combustíveis, né? Fica aqui a dica já, e aí começa aquele rosário de coisas novamente, sem solução de verdade. Vamos fiscalizar os postos de combustível, mas vamos ficar atentos. E bom trabalho aí pro Mantovani. Vai lá, Francês. Profissional e politicamente, o Paulo Mantovani está no lugar certo. Ele que está aí numa escalada política, né? Trabalhando talvez para ser prefeito de Maringá, ele está num órgão que tem alcance a toda a população. Não tem ninguém que não tenha alguma reclamação com relação a essas relações de consumo. Por outro lado, a gente tem que observar que são muitas multas, são altos valores, um montante substancial. Isso é ruim. Isso significa que as pessoas continuam sendo espoliadas e que algumas reclamam e conseguem um sucesso tão grande, um montante tão grande. Então quer dizer que está ruim para o consumidor, principalmente as questões de telefonia, sistema bancário, turismo, as relações aí com agências de viagens, turismo e outras coisas assim. Mas eu perdi o fio da meada aqui com relação ao PROCON. Sim, o PROCON padece do mesmo mal que a área de educação. O município tem que gastar 25% em educação. Os municípios, né? E os gestores não têm imaginação suficiente para investir todo esse dinheiro. Aí chega no final do ano, começam a fazer pintura, começam a fazer subdivisão nova, adquirir equipamentos que logo estarão superados. E o PROCON, pelo jeito, padece desse mesmo mal. Talvez fosse a hora de investir muito mais na educação, na informação para o consumidor, né? Na minha opinião, educação para o consumidor. E eu tenho uma queixa com relação ao PROCON que nunca se esgotará. Existem os postos que exploram as pessoas, vendem gasolina adulterada, quantidades menores, valores acima do especificado, e a gente não sabe quais são. O PROCON multa, recebe, e eles fazem novamente, o PROCON multa, recebe, e o consumidor não tem como se defender. Ok, professor Itamar. Bom, a minha visão é um pouco mais ortodoxa, né? Primeiro, eu acho que o PROCON não precisava existir. Já que ele existe, tem que mostrar serviço, né? E aí, no que diz respeito a combustível, que o Francês tocou no assunto, não é para ver preço, né? Não é para ver preço. Controle de preço é coisa de totalitarismo. O preço deve ser liberado como é liberado. Agora, qualidade do combustível e também, já que o consumidor não tem como aferir na hora que ele vai comprar se a gasolina é boa ou não é boa, se ela é pura ou se ela não é pura. E nem se a quantidade marcada na bomba é exatamente aquela colocada
no tanque. Então, tem algumas coisas, já que o PROCON existe, ele deveria se ocupar dessas atividades, né? Por exemplo, a própria questão da telefonia que se fala tanto, eu acho que tem um problema menor, né? Um problema menor da telefonia, porque você tem várias empresas para você escolher, quando você cansa de uma, você passa para outra, e aí tem aquelas empresas, assim, de fato, que começam a cobrar coisa que você não deve, e eu, inclusive, movi uma ação contra uma empresa de telefonia que cobrava de mim uma conta, muitas vezes, inclusive numa casa que eu nunca morei, eu entrei na justiça e recebi R$3.000, deu para tomar um cafezinho aí, né? Não precisei do PROCON, foi direto na justiça. Então, o PROCON, às vezes, ele é algo muito mais para fazer marketing do município, né? do diretor e dos seus servidores, do que propriamente tem digamos assim, um resultado efetivo quando alguém tem algum problema com o fornecedor. Mas volto a insistir, a melhor forma de fazer com que as empresas prestem bons serviços é ter mais competição. Mas todos nós amamos o Estado, amamos a regulamentação, amamos as agências reguladoras e depois a gente quer que dê um jeito. Aí a gente tem que amar o PROCON também. Já pensou? Demais. Mas vamos que vamos.